Você é uma boa pessoa? Hoje eu vou te questionar sobre isso. Eu quero que você faça uma reflexão. Eu quero que você pense se você é uma boa pessoa. E eu quero te apresentar algumas situações históricas e de que lado estaria você se vivesse nessa época. A primeira delas é em 1500, quando Pedro Álvares Cabral retorna a Portugal e diz que descobriu terras em além-mar. Estaria você andando pelas ruas de Lisboa, de cabelo roxo, dizendo: salve os quilombolas! Os índios têm direito à sua terra, não cabe a nós irmos lá tomar nada desses caras? Ou estaria você em frente a alguma comarca tentando brigar por um pedacinho de terra no Brasil, uma capitaniazinha hereditária? Anos depois, quando Portugal vai à costa africana, né, comercializar pessoas para trazer ao Brasil para serem forçadas a trabalhar, trabalho escravo de uma raça, estaria você pelas ruas de Minas Gerais, nas ruas da Bahia ou do Rio de Janeiro dizendo: isso é um absurdo, pare com isso, essas pessoas têm direito à sua liberdade? Ou seria você um legalista? É óbvio que essas pessoas são escravos. Tá na lei. Tá na lei. O rei disse: podemos fazer isso. Quem sou eu para questionar a lei? Que lado você acha que você estaria nessa época? Ou anos depois, quando um cara resolve questionar a coroa por estar tomando 20% do seu trabalho, um quinto dos infernos, e você descobrisse que Tiradentes está escondido na casa ao lado, você avisaria a polícia? Você diria: esse cara aqui está contra a coroa, peguem esse cara! Ou você seria a pessoa que protegeria Tiradentes de sofrer o esquartejamento e seus pedaços serem espalhados aí pela Minas Gerais inteira? Na Segunda Guerra Mundial, você veria a Olga Benário, você avisaria Getúlio Vargas para que ela fosse deportada e acabasse num campo de concentração? Ou você protegeria, porque afinal de contas ela é uma mulher, não pode fazer isso? Você protegeria ou você avisaria? E esse questionamento é interessante porque, no geral, a gente tende a acreditar que a gente sempre estaria no lado certo. Afinal de contas, somos pessoas boas. A gente não quer o mal de ninguém. Portanto, quando você olha para trás, você acredita realmente que você seria a pessoa que sempre tomaria as decisões que hoje você considera corretas. Mas é interessante porque, se você olhar há 20 anos, muita coisa que você defendia firmemente, acreditava sem sombra de dúvida, hoje, se forem repetidas, certamente você vai inclusive para a cadeia. Você vai preso. Muita gente mudou o pensamento. Eu tenho convicção que, se eu pudesse conversar com o meu eu de 20 anos atrás, eu pensaria completamente diferente dessa pessoa. Agora, como a gente consegue imaginar que o lado que a gente escolhe hoje é o correto, se a gente não consegue saber se daqui a 10, 20, 30, 50 anos o que eu acredito vai ser considerado correto? E eu tenho uma ideia. E a ideia que me levou a acreditar na teoria mais libertária, na teoria liberal, é o fato de que, se eu não posso saber como a minha ideologia vai se comportar no futuro, eu posso fazer o inverso. Eu posso olhar e falar: o que eu penso hoje, o que eu acredito hoje, se fosse levado ao passado, quais seriam as decisões que eu tomaria? Porque eu, como um cara mais libertário, como um cara liberal, eu tenho convicção que, se eu vivesse em 1500 com a cabeça que eu tenho hoje, eu diria: é um absurdo. Como assim? Os caras estavam lá na terra deles. Você pode até procurar uma terra que não tenha ninguém. Não cabe a você invadir a terra de ninguém, tomar o espaço de ninguém. Se o cara delimitou aquele espaço, aquela tribo, aquilo ali lhe pertence. Você pode até comercializar, fazer o que você quiser. Você não pode subjugar esse povo. Se eu tivesse, por exemplo, vivendo a época da escravidão, eu diria: isso é um absurdo. Porque a propriedade privada, a primeira e única regra de uma pessoa liberal é sobre a sua propriedade privada. E a primeira propriedade privada de qualquer pessoa é o seu próprio corpo, é a sua própria ideia, o seu pensamento e é o seu trabalho. Portanto, você nunca seria uma pessoa a favor de obrigar outra pessoa a trabalhar para você, seja por qual motivo for. Isso é muito interessante, porque quando você olha para o passado, com a ideia que você tem hoje,
você começa a perceber de que lado você estaria. Ah, não, mas veja bem, o rei assinou aqui um termo, né, que está dizendo que você, porra, pode ter escravo. Mas eu sou contra. Hoje, como seria antes. Porque você não pode subjugar outra pessoa, é a propriedade privada dela, isso não existe. Né? Ou então o próprio Tiradentes. O cara tem a ideia dele, ele tem a posição dele. Ele pode se expressar. Se a ideia dele não agrada à coroa, a políticos, ao império, não cabe a ele ser esquartejado. Ou então a própria Olga Benário, ou a própria Anne Frank, que viveu naquela época. Você protegeria ou você seria a pessoa a literalmente empurrar elas para a morte ou para a tortura? Então, pare e pensa se o que você acredita hoje, né, ou o que você acreditou um dia, se você jogasse para trás, o que você pensaria naquela época? E eu estou falando muito isso por conta do que a gente está vivendo hoje. Eu estou vendo pessoas que na época da Lava Jato, aí estou falando de pessoas de esquerda, falavam, olha, é absurdo, não sei o que está fazendo com a Lava Jato. Eu não sou jurista, eu não sei se estava certo, se estava errado, eu não quero entrar nesse mérito, eu sou um economista. Mas o fato é que eu tenho escutado de muita gente, ué, tá acontecendo isso agora, mas também aconteceu na Lava Jato, agora vocês se deram mal, ha, ha, ha. Que tipo de pessoa é essa? Que tipo de pessoa vê uma mulher lá, Débora Rodrigues, presa porque escreveu de batom? Ué, mas ela apoiou o Bolsonaro, tem mais é que se ferrar, tá ok? Não é a pessoa que vocês diziam que é um absurdo falava isso? Ah, mas agora tá sofrendo bem feito. Em que ponto a gente começou a levar a nossa sociedade num termo tão revanchista e beligerante como a gente tem hoje em dia? Hoje a ideia das pessoas é atacar o outro grupo. A gente conseguiu constituir na sociedade brasileira, aqui no Brasil, uma perda completa das ideias. Eu tento sempre me ater aqui no meu canal sobre ideias, porque a ideia não me trai, nunca vai me trair. As ideias liberais, as ideias libertárias, se eu levar 1500, se eu levar o ano zero, se eu tivesse lá na época de Jesus Cristo, eu tivesse lá e eu fosse julgar, eu teria a mesma ideia que eu tenho hoje. Então você imaginar que, ah não, porque um político disse isso, ou porque um juiz aprovou dessa forma, ou porque uma lei está escrita dessa forma, isso torna as coisas legais, isso te coloca no lado correto, você é a pessoa que à época do tráfico negreiro no Brasil, da escravidão, você estaria apoiando. Porque aquilo ali era juridicamente defensável. E é isso que me deixa muito triste aqui no Brasil. É a forma como a gente está desumanizando a nossa sociedade. É difícil dizer hoje para uma pessoa se a ideia dela é boa ou ruim. Ela está muito mais pensando assim, se o meu grupo está com chicote na mão, portanto, a gente tem que usar esse chicote. Recentemente, inclusive, eu até fiz um post em que eu falei que eu tenho muitos amigos de esquerda. E aí quando eu olho os comentários da galera da direita, é o pessoal falando coisas que eu tive que deletar, inclusive. Tive que deletar. Tem que botar, fazer isso, fazer aquilo com a pessoa que pensa diferente de mim. Então, o que eu quero que você pense é o que faz você tomar uma decisão e acreditar que essa sua decisão te faz uma pessoa boa. Em linhas gerais, para voltar à primeira pergunta do vídeo. Você é uma pessoa boa?